Olá, meus amados irmãos em Jesus. Um bom dia para todos nós. Uma excelente manhã de sexta-feira. Estamos aqui hoje, iniciando mais um momento, mais um encontro do nosso Evangelho diário. Momento esse que cada um de nós, dentro da sua casa, reserva um momento para estarmos aqui. Um minuto do seu dia. Então sejam muito bem-vindos e é com muito amor em nosso coração que nós também convidamos a Jesus, o nosso mestre nazareno, para estar hoje aqui conosco. E meus amados irmãos, para iniciar hoje a nossa sexta-feira, dando continuidade aqui à nossa querida obra Boa Nova, a história dela, vamos começar com uma oração, junto aqui com esta imagem do Cristo, que nós já tivemos a chance de partilhá-la em outro momento do nosso Evangelho, mas hoje em especial vamos olhar para ela. Olhar para Jesus, cuidando dos enfermos. E vamos pedir ao Cristo, de todo o nosso coração, que Ele possa abençoar a nossa saúde. Que Jesus possa abençoar a saúde daqueles que partilham o lar com a gente. Nossos pais, filhos, esposo, esposa, familiares, irmãos. Que Jesus possa abençoar a saúde de todos hoje debaixo da nossa casa. Que o Cristo possa fortalecer a nossa saúde física e espiritual, concedendo a todos nós a força para lutarmos dia após dia na nossa encarnação, para cumprirmos os nossos deveres e vencermos o mundo, assim como ele venceu. E que assim seja. Meus amados irmãos, são com essas palavras hoje que eu convido a todos para darmos continuidade aqui ao nosso momento do Evangelho. Já estou com a minha obra Boa Nova aqui, exatamente na parte em que nós paramos ontem da história. Lembremos que vamos fazer um geral aqui da semana. Lembremos que esta semana a parte da história que nós estamos é aquela em que Jesus está com os 12 apóstolos na casa de Pedro e nesse momento Pedro e todos os outros apóstolos ali estão ouvindo as considerações de Jesus para iniciarem a Boa Nova. Só que tem alguns detalhes nisso. Quando Jesus vai explicando sobre os sacrifícios, a abnegação necessária, sobre as pedras e espinhos no caminho, os apóstolos começam a ficar um pouco desesperados. Eles não esperavam que para seguir Jesus tinha tanta dificuldade no caminho assim. E aí eles começaram a questionar o Cristo. O primeiro a questionar foi Judas, com questão a dinheiro, a vida material. O segundo a questionar, que nós vimos ontem, foi Tiago. Quer dizer, o segundo a questionar, meus irmãos, não foi Tiago, não. O segundo a questionar aqui foi. Ah, sim, verdade. O segundo a questionar foi Tiago. Porque nós teremos ainda um terceiro questionamento, que será Tadeu. Então, olha só.
Judas questionou Jesus, Tiago irá questionar ao Cristo, e hoje nós veremos o questionamento de Tiago, e por terceiro, teremos o questionamento de Tadeu. Então, assim, os três foram aqueles que tiveram a audácia de questionar, mas o que Humberto de Campos diz para nós na história é que os 12 estavam naquele burburinho, naquela agitação, assim, sem entender o porquê tanto sacrifício da situação. Depois, a gente viu ontem, na verdade, depois que Judas questionou ao Cristo sobre questões materiais, aí agora Tiago vai desejar questionar ao Cristo. E é nesse momento que Tiago, antes dele fazer uma pergunta a Jesus, questioná-lo, ele vai fazer uma breve consideração, dizendo assim que ele tem um grande amigo ali das proximidades e que esse amigo afirmou que esse reino de Deus que Jesus estava pregando era um reino com muitos obstáculos, muito difícil. E nesse momento, Tiago diz que ele até hesitou em estar ali no apostolado com Jesus. Porém, após ouvir as considerações do mestre Nazareno, ele estava se colocando de coração firme para seguir a partir daquele momento. E essa simples fala de Tiago, meus irmãos, traz tanto ensinamento para nós, porque ele ouviu um comentário de um amigo, como que era difícil, desanimou, só que aí quando ele ouviu a Jesus, ele pensou, não, eu sou capaz, eu consigo seguir. Hoje em dia, conosco, talvez não seja diferente. Muitas vezes, ouvimos uma opinião aqui, um conselho ali, é alguém que se aproxima e dá uma opinião, é o outro que se aproxima e fala o que acha ou o que não acha. E nós acabamos nos influenciando muito pela opinião e pelas palavras do outro, nos esquecendo de consultar a Jesus primeiro. Então a gente vai, ouve um conselho daqui, outro dali. E claro, é válido a gente sempre ouvir os nossos irmãos, mas temos que saber filtrar aquilo que a gente vai adotar e aquilo que a gente vai acolher para a nossa vida. E muitas vezes a gente está passando por um problema e, desesperados no meio desse problema, a gente começa a pedir opinião para todo mundo. O que você acha disso? Mas o que eu faço quanto àquilo? E começamos, e aí cada um vai falando uma opinião diferente. Cada um vai dando ali um conselho diferente. Claro que irão falar de acordo com a própria perspectiva de vida. E aí, nesse ponto, nós ficaremos mais confusos ainda. Ao invés de nos sentirmos esclarecidos, ficamos mais confusos. Porque cada um que encontra com a gente dá uma opinião diferente do problema que a gente está passando. Só que a gente está se esquecendo de consultar primeiro a Jesus, de perguntar ao Cristo a opinião dele, o conselho dele, de perguntar ao nosso anjo da guarda, ao nosso espírito protetor, ao nosso guia. Às vezes a gente se esquece de orar para nosso guia espiritual, nosso mentor. E eles estão sempre nos ajudando. Então é essa situação que acontece com o Tiago. Ele começa a ouvir a opinião de um, de outro, desanima. Só que quando ele ouve a Jesus, ele vai
e renasce a esperança. Ele fala: não, eu dou conta. Porque o Cristo, meus irmãos, o Cristo, ele sobretudo fala aquilo que a gente precisa para a nossa vida. Os outros no mundo irão falar a partir da vida deles o que eles acham melhor, mas Jesus não. Jesus fala o que a gente precisa. Por isso a gente tem que pedir para Jesus os conselhos para a nossa vida. E aí Cristo, ouvindo Tiago dizendo isso, ele irá colocar para Tiago que nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Não devemos pensar, Tiago, no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não devemos pensar no Deus que recompensa, mas sim no Deus que aperfeiçoa. Olha que lindo que o Cristo fala, porque isso é verdade. Nem todos irão compreender a verdade de uma só vez. Cada um tem o seu tempo. E provavelmente esse amigo de Tiago que estava ali dizendo para ele: quer saber, desiste disso, é muito difícil esse caminho. Provavelmente esse amigo ainda não tinha compreendido a verdade. Como Jesus diz, o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Talvez hoje não seja diferente essa realidade. Muitos só entendem a proteção de Deus no dia de tranquilidade e no dia de triunfo, de felicidade. Nas dores, acham que Deus nos esqueceu, o que não é verdade. Mas aí Tiago e os outros apóstolos que estão ali vão questionar: mas mestre, diante dessa situação, não seria melhor a gente fugir do mundo para viver na incessante contemplação do reino? Ou seja, olha o questionamento: já que o mundo é tão difícil, como se diz, estamos num mundo de provas e expiações, não é melhor fugir do mundo e viver em plena contemplação com o reino de Deus? Talvez hoje essa palavra, aqui, esse questionamento seria assim: Jesus, não é melhor a gente fugir dos parentes difíceis? Não é melhor a gente fugir das pessoas que nos incomodam? Não é melhor a gente sempre fugir quando as coisas ficam complicadas? Quando a gente precisa se esforçar muito? Não é melhor a gente fugir e desistir da situação? Se afastar? Aí o Cristo responde: que nós diríamos do filho que se conservasse em eterno repouso junto de seu pai que trabalha sem cessar no labor da grande família? Jesus os responde com uma pergunta. O que pensar, então, daquele filho que fica de braços cruzados enquanto os pais estão lá trabalhando para ajudar o todo? Fugir do mundo, fugir das dificuldades, fugir das horas de provação, é cruzar os braços e não fazer a nossa parte. Hoje, meus irmãos, eu deixo esse trecho da história para nossa sexta-feira, lembrando aqui que a gente vai ter um terceiro e último apóstolo que vai questionar a Jesus. Tadeu, o último questionamento do momento. O que será que ele vai perguntar para o Cristo?
Então eu convido a todos para estarmos aqui na segunda-feira para mais um momento do Evangelho diário, dando continuidade a essa história, lembrando que amanhã às 7h30 nós temos reflexões com Emmanuel e no domingo nós temos também uma palestra da nossa Casa Espírita. Na segunda-feira estamos aqui de volta com o livro Boa Nova. Eu aguardo a todos vocês com muito carinho no coração, nos lembrando que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus.